Olá, né? Olá, queridos alunos, lindas e lindos, né? Que saudades de vocês. Sejam bem-vindos às nossas aulas agora através de essa plataforma online. Para os alunos de Rio Claro, enormes saudades, né, de vocês. Para o pessoal de Piracicaba, vocês não me conhecem, eu sou o professor Tadeu, né, professor de filosofia dos alunos do Objetivo de Rio Claro, mas muito feliz de poder também estarmos dividindo aí juntos. Então, essas aulas vão entrar como aulas complementares que nós temos também, sim? E ali vocês também vão poder, então, né, aprender algumas questões novas e vamos dar continuidade a essa forma do pensamento filosófico que é fantástico. O homem enquanto encontra-se com si mesmo. Como diria o Nietzsche, né? Hoje veremos Nietzsche, né? Hoje, semana que vem, nós temos dois momentos da aula. Nietzsche é um pouco mais complexo, né? E nós vamos, então, fazer em dois momentozinhos. Hoje nós vamos ver uma parte e na semana que vem a gente vê a parte 2 para complementar o pensamento. Mas o Nietzsche vai dizer que pensar é uma festa. Nos meus dias mais felizes, uma orgia. Tão fantástico quanto Mogia. Então, tomara que você agora volte a mergulhar nessa capacidade do pensar humano e se apaixone cada vez mais a isso. Seja bem-vindo às nossas aulas e vamos para o nosso querido Nietzsche, então. Tá? Para isso, vamos, né, a partir de agora, poder, então, iniciar o processo da nossa aula, né, com a primeira parte sobre o nosso pensamento e o pensamento, né, de como o Nietzsche vai poder influenciar profundamente a nossa vida. Então, vamos lá, tá? O primeiro aspecto interessante para nós a partir de agora, né, é o que nós vamos ver aí sobre, então, né, o nosso amigo Nietzsche. E isso vai ser muito interessante, por quê? Né? Porque ele, né, vai ser aquele pensador que vai dizer: eu vim para destruir a filosofia tradicional e vim para fazer com que o homem possa repensar quem ele é e por que ele é como é. Tá? Você olharia e diria: nossa, professor Belo Bigode, né? Que era uma tradição da época lá, né? Muito forte. E essa vai ser uma das características fortes do Nietzsche. Né? Então, vamos lá avante. Quem é o Nietzsche? Né? Vamos colocar o contexto. A gente vai ver um bom tanto do contexto onde ele aparece, porque o homem também é fruto do seu momento histórico. Né? E isso é importante para poder entender porque ele pensava como pensava e vai fazer esses questionamentos. Ele nasce na Alemanha, em 1844, né, momento onde a Europa toda fervilhava em muitas questões interessantes. Né? Você vai ver em 1848 revoltas, a tentativa de unificação da Alemanha, né? A questão depois que você vai ver as guerras franco-prussianas, logo depois a unificação alemã, as questões todas que estão fortemente, as revoluções de 30 e de 48 que estão em... Então nós vamos depois comentar um pouquinho sobre isso, tá? E morre no último ano do século XIX, em 1900, né, lá em Weimar. Então ele nasce em Hocken, né, na Alemanha, e morre também na Alemanha, em Weimar. Cidade importante, que você já deve ter ouvido falar. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, depois daquela revolta para a derrubada do Kaiser na Alemanha, né, e assina o armistício de paz, você vai ter aquele período da República de Weimar. Curiosidade, você deve ter ouvido falar do cachorro Weimaraner, né? Interessante. Então, ele está ligado à filosofia contemporânea e tem algumas ideias muito importantes, que a gente vai ver hoje o Apolíneo Dionisíaco, nós vamos ver a vontade de poder, no próximo encontro a gente vai ver a questão do eterno retorno, vamos ver, né, o super-homem, a filosofia do martelo, esses aspectos importantes que estão ali. Ali você tem o Nietzsche novo, jovenzinho, né? E depois ele já, ali perto de seus 20 anos, né? Então, um pouquinho mais, mas já você podendo, né, vê-lo. E depois, né, como foi a vida do Nietzsche? Então, né, o Nietzsche ele aparece fortemente dentro daquele princípio de que ele vai ter uma vida, né, marcada no começo da vida fortemente pela religiosidade. Ele é filho de um pastor protestante, inclusive ele vai até chegar a querer ser padre, né, padre não, pastor, perdão, né, de ser religioso. Lembre-se que a Alemanha é fortemente ligada ao luteranismo, sim, desde 1417, quando Martinho Lutero faz toda a sua revolta interessante e impõe o processo da reforma protestante lá, luterana.
nessa região. E depois você vai perceber, né, que o pai dele morre jovem, quando tinha 36 anos. Então, isso fez com que o Nietzsche, ainda muito pequeno, ficasse sem o pai, fosse criado pela mãe e pela avó, né, uma proximidade com o tio. E o fato interessante é que ele vai, então, buscar estudar filosofia, e teologia, como uma ideia de, a partir de agora, poder, né, entender esse mundo. Essa forma de, já desde muito jovem, ficar sem o pai, dizem que vai influenciar também o lado, né, fortemente antissocial dele. Mas ele tinha uma personalidade muito ligada a esse processo e ele era muito voltado, né, ele era bem antissocial mesmo. Né? Se você olhar, né, o Nietzsche, ele vai ter essa questão de que é, ele tem uma dificuldade, né? Ele é uma pessoa muito reclusa, ele vai ficar assim, tá? Uma dificuldade muito de contato com as pessoas, tá? Quando ele está estudando, ainda jovem, ele perde a fé. E a partir daí, né, ele vai abandonar a sua ideia e vai se dedicar à universidade. Quando ele vai para a universidade, ele ganha uma bolsa de estudos, vai para a universidade, vai fazer a universidade, e ele é um excelente aluno, né? Ele se apaixona pela filosofia e tem contato com a obra de Arthur Schopenhauer. Né? Vamos ver aqui a carinha do Schopenhauer para nos ajudar de maneira interessante, né? E esse é o Schopenhauer, então, né, que vai com todo aquele, lembra os filósofos da tempestade do ímpeto, né? Aqueles filósofos que, no caso específico do Schopenhauer, o pessimismo. E a obra, O Mundo como Vontade e Representação, né, vai influenciar fortemente o nosso amigo, né, o nosso amigo, o Nietzsche. Nietzsche depois vai para o aspecto interessante, né, baseado essencialmente ali, né, do serviço militar. Então, observe aqui, ó, né, ele vai fazer um serviço militar na primeira vez, quando ele tem os seus 18 anos, depois ele vai cair do cavalo em treinamento, vai voltar, vai continuar estudando na faculdade, vai se formar, e depois, quando você vai ter a guerra austro-prussiana, tal, né, ele vai voltar a poder participar na guerra, né, franco-prussiana, como inclusive médico, médico não, como enfermeiro, né, para poder auxiliar lá. Então, aqui já é num segundo momento, ele com essa parte militar. Mas o aspecto interessante dele é que ele vai se dedicar a se tornar professor, né, na área da filosofia, em especial da filologia. Ou seja, né, as formas literárias e como o homem manifesta a sua forma de pensar através do processo todo. E a grande paixão dele vai ser as tragédias gregas. Ele vai ser muito apaixonado também por Heráclito, né? E isso é bem interessante para nós, tá? Ele vai ter uma amizade com Richard Wagner, o grande compositor Richard Wagner, né, que você conhece das obras famosas, Anel dos Nibelungos, né, Siegfried, A Cavalgada das Valquírias, que você conhece, e toda a música wagneriana que vai ser usada para motivar a população a lutar pela unificação da Alemanha. Esse idealismo que ele vai colocar fortemente. Isso, no começo, vai encantar o Nietzsche. E depois vai fazer com que o Nietzsche rompa com o Wagner, dizendo que ele estava levando as pessoas para um caminho extremamente perigoso, inclusive de manipulação. Mas isso, né, olha só, né, vai ter problemas sérios nas aulas, da faculdade. Ele era muito antissocial, depois teve um problema na voz, que ele falava muito baixo, achava que os alunos eram meio burros, não conseguiam entender o pensamento dele, e isso dificultava muito o convívio, até uma hora que a mãe vai morrer, era só ele e a irmã, eles vão pegar lá um pouco que deixou, um pouco que ele tinha conseguido juntar, e vai pegar esse dinheiro e vai dizer, olha, quanto eu posso gastar por dia para eu poder viver até o resto da minha vida sem eu precisar, né, ter que ficar dando aulas ou trabalhando para que eu possa pensar e não ter que entrar em conflitos com o pensamento do momento. Eu quero ensinar o que eu acho que é certo, o que eu acredito ser certo, e não aquilo que as universidades ou que a burguesia quer que eu ensine. Então, aí ele se retira e vai viver o resto da vida cuidando da sua saúde, onde ele vai ter sérios problemas de saúde, né? Cefaleias contínuas, dores de cabeça, enxaquecas, ele tem problemas no estômago, estava ficando cego, depois ele começa a ter um certo aspectos, né, princípios de loucura, porque, na verdade, fruto da sífilis que ele vai adquirir durante a vida. O Nietzsche vai ser um cara que vai ter um amor, um grande amor, que vai ser Lu Salomé. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, né? A grande paixão dele vai ser a Lu Salomé.
Aqui tem ele, inclusive, com um outro pretendente dela, ela com o chicotinho na mão aqui, não era uma mulher muito fácil, um espírito extremamente livre para a época, o que deixava todo mundo muito assustado, né? E ela não vai escolher o Nietzsche, ela vai escolher quem não tinha um bigode tão bonito assim. E aí, depois também vai deixar o cara, e o Nietzsche vai viver o resto da vida sem querer ter mais ninguém, tá? E isso vai ser uma coisa interessante, inclusive. No final da vida dele, né, durante a vida, ele vai ter sérios problemas de saúde e ele vai viver meio assim, bem recluso, vai morar um tempo, por exemplo, em Veneza, andar nas praias, escrever ali no seu bloquinho, por um clima mais interessante. Bom, vimos a vida, principais obras do Nietzsche, né, tem várias obras, mas vamos falar algumas, né? O Nascimento da Tragédia, onde você tem ali, onde ele vai falar aqui do rompimento do espírito humano, apolíneo dionisíaco. Humano demasiadamente humano, muito interessante, né? Que depois ele vai abordar muito a questão dos valores, né? Ele vai falar sobre Gaia Ciência. Então, uma curiosidade, Nietzsche é um cara que ele não escreve livros corridos. Isso ele vai escrever também, como, por exemplo, Gaia Ciência. Mas uma boa parte dos seus livros são pensamentos, aforismos, vários trechinhos que ele escreve para você poder pensar dentro das suas obras. Então, são trechinhos, depois outro trechinho, o que favorece e facilita a leitura. Tá? Para além do bem e do mal, assim falou Zaratustra, Genealogia da Moral, que eu sugiro um livro interessante para você, se você deseja ler, né? Aqui tem o meu velhinho, mas companheiro, Genealogia da Moral, que vale a pena, né? Ou então na proposta nova do Kindle aí que você tem. Né? E para o Nietzsche, uma curiosidade para você, esse livro, que é Quando Nietzsche Chorou, né, do Irving Yalom, que na verdade não é uma obra sobre o Nietzsche, nem sobre o pensamento do Nietzsche, mas fala um pouco da vida do Nietzsche e discute-se algumas coisas de uma forma com uma introduçãozinha bem interessante. É um livro de literatura, de leitura livre, é gostoso de ler, não é tão pesado quanto uma obra filosófica, para você, quem sabe, se apaixonar. E depois aí você entra nas sugestões aí, Etiomo, Genealogia da Moral, que eu acho que são caminhos interessantes para você iniciar, tá? Então, o Crepúsculo dos Ídolos, o Anticristo, são obras famosas que ele tem. A mais famosa, assim, falou Zaratustra, acho que é aquela que você jamais deve ter ouvido falar, tá? Vamos lá. Qual é o contexto histórico em que o Nietzsche aparece? Vamos, porque o tempo nosso é curto, tá? Mesmo tendo em 2 pedaços, né? O primeiro aspecto interessante é que o Nietzsche passa a viver naquela transição que você tem, primeiro, né? Da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela foi fantástica, maravilhosa, genial. Ela promoveu no homem, né, uma capacidade fantástica com a tecnologia de poder produzir tanto e democratizar fortemente todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, ela gerou um problema extremamente grave. Qual? Esse. A miséria. 14 a 16 horas por dia. Né? E essa é a grande questão interessante. Crianças trabalhando. Né? Pessoas que com 22 anos de idade diziam que estavam velhas para o trabalho de tão sugadas que tinham sido pelo processo. Então você encontra os 2 lados de uma mesma moeda. E isso vai incomodar profundamente o Nietzsche, né? E toda uma sociedade que vive nessa época. Tá? Ao mesmo tempo, você vai ver, né, aparecimento da ideia do socialismo. Olha, depois você volta aqui e você vê todos os elencados aqui, ó, né, esses aspectos. Nós vamos vendo as imagens que te ajudam a poder observar. Tá? Você vai ver que, então, nessa época, em 1848, Karl Heinrich Marx, o Carlos Henrique Marx, ele vai trazer a ideia da sua obra, o Manifesto Comunista, que vai fazer uma pergunta importante, né? Traduzindo de um jeito bem fácil. Se a maior parte das pessoas promovidas pela Revolução Industrial são miseráveis, por que nós temos um sistema econômico que vai favorecer um grupo pequeno, os mais ricos? Tá? Se a maior parte são mais pobres, por que nós criamos um sistema econômico que favorece os ricos? Isso não é correto. Nós temos que pensar na sociedade. Aí ele vai trazer a ideia do socialismo, que depois vai buscar outras vertentes, tal, né, lá para frente. Aqui você vai encontrar um cara mais radical, o nosso amigo Mikhail Bakunin, que vai criar um anarquismo com a ideia da destruição completa do Estado como único caminho de transformação. Tá? Ao mesmo tempo, você vai ver que as revoluções de 1830 e de 48 se impingem no mundo a partir dali. Né? Aqui você tem o quadro famoso do Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple, né? A liberdade guiando o povo, que mostra
aquela ideia, as revoluções de 30, que querem acabar com o Congresso de Viena e a volta do absolutismo, desde 1815, com a queda de Napoleão Bonaparte, né? E, ao mesmo tempo, as de 48, que querem tirar a burguesia do poder, né? Por isso que as de 30 são chamadas Jornadas Gloriosas, enquanto as de 48 é uma tentativa de renascer os ideais sociais, né? A primavera dos povos que você tem a partir dali. Então, lembre-se das suas aulas de história que vão te ajudar a criar o contexto. Você tem, a partir de 1850, em especial, né, a Inglaterra e a França, e outros países também, como você vê aí, mas em especial a Inglaterra e a França, tomando conta da África e da Ásia. E, a partir daí, impondo o neocolonialismo e o imperialismo. Para manter uma vida maravilhosa da parte de alguns, você coloca sobre outros uma dominação completa e terrível, inclusive mantendo a escravidão, né? Então, esses aspectos são interessantes. Escravidão, aqui nós estamos falando, não é só no sentido de ser escravo, mas de você criar uma forma de trabalho que é praticamente escravo, tá? Onde você encontrava isso. E isso é bem interessante se nós olharmos, né? Ao mesmo tempo, você está tendo a unificação da Alemanha. Lembra, desde 1834, com os Overheim, e depois a Guerra Austro-Prussiana, e depois a Guerra Franco-Prussiana e a unificação alemã em 1871, que vai acontecer com Guilherme I, né, o rei da Alemanha, né, que vai assumir, da Prússia, que vira o rei da Alemanha toda, da Germânia, e o primeiro-ministro, o nosso amigo Otto von Bismarck, o chanceler de ferro. E, inclusive, o Nietzsche vai participar dessas guerras. E ali você vai ver que, quando termina a unificação e a Alemanha vence a França na Guerra Franco-Prussiana, depois de um ano de cerco de Paris, as pessoas morrendo de fome e tal, você tem a formação da Comuna de Paris, onde a população quer tomar a cidade de Paris e explode uma guerra civil dentro da França, onde Adolphe Thiers, o presidente da Terceira República Francesa, vai levar à destruição, né, depois de alguns meses que você tem ali da Comuna de Paris. E esse ideal socialista se perde também dentro da França, né, a partir dali. O que vai cutucar fortemente o Nietzsche vai ser que ele vai ver, por exemplo, o Louvre, né, a parte dos documentos do Louvre, uma parte sendo queimados, livros, né, dessa biblioteca. E isso vai incomodar fortemente a ele também. Sim? E depois, o que nós chamamos de Belle Époque. As grandes transformações tecnológicas, as grandes mudanças, né, de uma tentativa de melhoria social, o grande aspecto importante que você encontra fortemente voltado para o lado, né, de você permitir que as massas, a grande população, também tenha acesso à questão do conhecimento, né? E isso vai ser bem interessante. Desde a Revolução Francesa, em 1793, você vai ter a Constituição que permite, pela primeira vez, a educação gratuita, né, para a população ali nos seus 4 primeiros anos. E é interessante de você olhar, então, né, que aqui a tecnologia, essas transformações tecnológicas fazem, e esse momento de tranquilidade da Europa, dos anos de 1870 até 1914, a Primeira Guerra Mundial, a chamada Belle Époque. As exposições universais, como você está vendo aqui, né? A grande tecnologia que aparece, as pessoas andando, a burguesia, uma nobreza, a classe média querendo ser burguesa, e esse pessoal vivendo maravilhosamente bem. Lindo. As transformações da de Paris, aqui no Brasil, as transformações que você tem lá, que depois vão gerar a revolta da vacina no Rio de Janeiro, tudo isso. Enquanto que, do outro lado, você tem toda uma miséria impressionante da população para poder sustentar isso, né? Você encontra, então, né, transformações, por exemplo, na arte. Então, você vai lembrar, na música, por exemplo, você vê Wagner, você vê Liszt, você vê Chopin, você vai encontrar por exemplo, Tchaikovsky. Então, você tem uma gama de compositores fantásticos. O próprio Beethoven, né? Então, você encontra uma gama de compositores maravilhosos que estão vivendo dentro dessa época, né? Por outro lado, você vai encontrar, né, na área, vamos dizer aí, da pintura, por exemplo, né? Aqui você vê, né, o Toulouse-Lautrec pintando, né, um baile, uma noite no Moulin Rouge, né, no Moinho Vermelho, que é famoso, que você já deve conhecer bastante, eu tenho ouvido falar. Então, você tem o expressionismo, o impressionismo, o pontilhismo, por exemplo, com o Paul Signac. Aí você tem Renoir, você tem Manet, você tem Degas, você tem Claude Monet, você encontra Vincent van Gogh, você tem
uma quantidade assustadora de pintores, né? Paul Gauguin. Então, você tem um grupo, e ali depois, né, no começo do século XX, o próprio, né, Pablo Picasso. Então você encontra uma gama impressionante. Na literatura você tem Guilherme Apollinaire, né? Você tem Filippo Tommaso Marinetti, toda aquela mudança do processo literário também. Então, né, falar sobre a vida do homem, sobre as máquinas, sobre o dia a dia. Então todos esses aspectos são muito fortes, né? E que vão ser mostrados. Watteau, por exemplo, um pintor que vai pintar muito a questão dos pobres, dos trabalhadores, né? Então, tudo isso é maravilhoso e faz, né, a Belle Époque ser linda. E que vai gerar um estilo de arte chamada Art Nouveau, a arte nova, onde você já deve ter visto esses tipos de postinhos aqui de iluminação. A ideia é de você trazer a natureza para dentro, né, da vida do homem. Porque o homem agora vive na Revolução Industrial, nas cidades, e ele só consegue dar uma fugidinha para o campo nos finais de semana. Então, você vai trazer, por exemplo, os grandes luminárias na forma de um cogumelo, você tem os grandes vitrais, né? Então Louis Tiffany vai se tornar extremamente importante, da Tiffany, que você conhece, ouviu falar, né? Então você encontra todos esses vitrais maravilhosos que são feitos e montados, eles são baseados essencialmente na ideia da natureza para dentro da sua casa, tá? Então você vai ter aquelas luminárias que são assim, que parece uma flor, né? Uma rosa, com a lâmpada que fica aqui. Então, todos esses aspectos são muito interessantes que você tem. Então, por exemplo, Tiffany vai trazer a borboleta, vai trazer a libélula, a tartaruguinha, o cacho de acácia, para os brincos, para o camafeu, né, que nem a vovó usava lá antigamente, a questão das correntes. Então, tudo isso baseado em aspectos da natureza. E do outro lado, um senhor chamado Charles Mackintosh, que vai trazer a ideia do clean, de despoluir um pouco essa parte onde está poluído demais, né? Eu usar muito branco, e é aí que você vai ter a influência forte sobre Steve Jobs, e é por isso que vai se chamar Mac. Macintosh primeiro e depois o Mac. Tá? Então nós fizemos um processo interessante para você, né? De você entender todo o contexto em que o Nietzsche aparece. Aí o Nietzsche faz uma primeira pergunta para você, né? Por que o homem cometeu essas barbáries de guerra em cima de guerra, ao mesmo tempo que ele gera uma transformação fantástica e gera tecnologia e uma quantidade sem fim de produtos, por que ao mesmo tempo só alguns têm acesso a isso e uma outra parte não tem? E vive num processo de miséria muito grande. Por que nós exploramos a África e a Ásia da maneira como exploramos? Por que o homem é capaz de atrocidades assustadoras, como, por exemplo, as guerras? Então, ele diz, há uma divisão no espírito humano. O homem rachou. Né? E essa integração que antes havia levou a um rompimento. E como é montado o espírito humano, então, segundo Nietzsche? Segundo ele, existem dois tipos, como na literatura existem duas formas literárias, né? Existe também, né, dois tipos de seres humanos que são aqueles do espírito apolíneo, como ele chama, né, que lembra de Apolo, deus da beleza, Apollon, a totalidade da luz, né, do grego, se você lembrar lá. Então você vai perceber aqui que são aqueles, olha o quadro renascentista aqui, da escola de Florença que você tem lá. Olha que interessante, a ideia da harmonia. O apolíneo é aquele que gosta da harmonia, é aquele que busca a perfeição formal, é aquele que está sempre se pautando pela razão, a racionalidade, enxerga a vida como um sonho e tem uma possibilidade de esperança sempre, transformação. A vida é maravilhosa, para mim mesmo que se para o outro não é, o problema é dele. Né? Ali você tem a questão interessante desse distanciamento, muitas vezes, da realidade, para que ele se mantenha sereno, equilibrado, ele segue as regras, ele é comedido, né? Ele tem aquilo que a gente chama da temperança, é aquele que vai fazer certo. Então, esses aspectos são bastante interessantes, né? Para que você enxergue o que seria o que nós chamamos do espírito apolíneo. Mas existe um outro espírito, que é uma outra parte de pessoas, né? E um outro estilo também literário, que é o que nós chamamos do espírito dionisíaco. É aquele espírito que nega o limite, né?
nega sair, ele fala, nega essa história de que eu tenho que ser comedido, preso certinho, preso às regras. Não, eu saio de mim mesmo, eu sou ligado à música, à bebida, eu sou mais solto, é aquele que não fica racionalizando o tempo todo, não fica pensando. O mundo é como ele é, e eu preciso viver o mundo como ele é. Né? É a ideia da rejeição, né, que você encontra fora, né, é a negação de si. Eu preciso viver quem eu sou, mesmo que isso me leve a ter conflitos, mesmo que isso me leve, muitas vezes, a não me adaptar à realidade na qual eu vivo. Né? É aquele que diz sim à vida, na dor, no amor, na angústia, no acaso, na morte. Né? É aquele que tem um processo interessante de tentar sorver a vida. É aquele, né, que, ao invés do dever, pensa bastante também no prazer. Então, né, e por que houve aqui? Você tem, né, o Dionísio do Caravaggio, né, grande pintor. Né? Lembre-se que, então, para o Nietzsche, a vida ela é uma junção do espírito dionisíaco com o espírito apolíneo. O problema é que houve um rachar aqui, ó. Houve um rompimento nesse processo. E quando aconteceu isso? E por que aconteceu isso? Essa é a grande pergunta que o Nietzsche vai fazer. Por que nós nos ativemos fortemente a esse espírito aqui? Por que nós ficamos extremamente racionalistas? Nós deixamos a racionalidade e levamos a racionalidade a alcançar o auge. Né? Potencializamos essa racionalidade ao extremo, onde a partir de agora tudo tem que ser medido, acertado, né? Sempre em prol de algumas questões, onde o homem passa a valer menos do que as outras coisas. E onde esse racionalismo eclipsa o processo da racionalidade. E nós levamos a um aspecto tão grande onde a gente vai arrumar justificativa para tudo. Por que aconteceu isso? Por que nós ficamos tão racionais assim? Porque o iluminismo, que deveria trazer para nós um processo fantástico, genial e maravilhoso, né, de tornar o homem melhor, será que ele tornou o homem melhor mesmo? Ou será que ele deu vazão às barbáries? Essa é a grande pergunta que o Nietzsche vai fazer. Tá? Então ele vai dizer, o mundo é caótico, nós não conseguimos controlar o mundo. Nós achamos que controlamos o mundo. Porque o mundo é caótico, o que ele faz? O homem cria uma adequação a esse mundo através da realidade racional. Então nós ficamos extremamente racionalistas para tentar botar uma ordem dentro desse caos. E quando eu consigo perceber que eu não controlo muitas coisas que estão ao meu redor, eu fico desesperado. E para que eu possa controlar, o que eu faço então? Eu crio, a partir daí, uma realidade profundamente irracional. E aí eu vou sempre, né, usar justificativas racionais para poder, né, a partir de agora, botar uma certa ordem para que eu não fique perdido dentro desse mundo. Tá? Então, essa racionalidade ela é fantástica. Aqui nós vamos ver alguns quadros de um grande surrealista belga, talvez o maior expressão do surrealismo que você tem. Ele nasce ali no final do século XIX, né? E morre em 1967, se não me engano, perto disso, né? Chamado René Magritte. Você já deve ter visto algumas obras dele famosas, o Dessam, por exemplo, aquele que tem o homem que tem um chapéu cuco e uma maçã no rosto e tal, né? Então, o René Magritte ele tem algumas obras interessantes que nós vamos usar para tentar ajudar a entender, né? O homem com a sua racionalidade é fantástico. Ele é capaz de olhar para um ovo e ver um pássaro nascendo desse ovo, tá? Mas ao mesmo tempo, aí ele pode incorrer em dois perigos muito grandes quando ele rompe o apolíneo dionisíaco. Ele pode virar só alguém, né, profundamente apolíneo, que fica sonhando com o pássaro e não trabalha e não permite que esse ovo vire o pássaro, porque desse jeito ele nunca vai virar, né? Se você não der as condições para ele. Né? E, por outro lado, há o perigo de você se transformar só do outro lado, né? Onde você vai lá, quebra o ovo, come o ovo, não quer nem saber do pássaro que pode ter ali, ou você diz, nunca esse ovo vai virar um pássaro. Né? Então, há uma necessidade, a mente humana ela é fantástica de possibilitar visões geniais, mas, ao mesmo tempo, ela pode nos levar só para um lado. E essa é a grande questão que ele vai levantar, né, no pensamento. Por isso, ele vai fazer a pergunta, será que o racionalismo não criou uma proteção contra tudo o que a nossa razão não acredita ser correto?
dentro dessa visão, desse espírito apolíneo? Dentro desse espírito apolíneo, né, onde a gente quer tudo certo, organizado, correto, harmônico, equilibrado. Então, será que nós não fomos para o racionalismo, abandonamos a racionalidade e levamos ao limite essa racionalidade, virando racionalistas, como uma forma de proteção para a nossa própria razão poder viver segundo aquilo que ela não considera como correto? Essa é a grande pergunta que o Nietzsche vai fazer. E ele vai dar a resposta que sim, que nós ficamos por esse aspecto. Então, é uma forma de defesa de nós mesmos. Olha o outro quadro do Magritte. É quando você olha para você mesmo, né, e você não se vê no espelho. Você se protege, você vê o que você quer ver. Então, isso é algo bastante interessante. É o momento onde você se protege, né, onde você beija sem se entregar. Onde as nossas relações são relações onde eu me entrego até um certo ponto, mas que isso não, porque eu perco o controle. E eu não posso perder o controle. Né? Então, essa é a grande pergunta que o Nietzsche faz. Por que nós somos tão obcecados? Por que o homem é tão obcecado pela verdade? Por que o homem é tão obcecado pelo controle? Por que nós queremos ter tudo isso? Por que o homem está ligado a isso? E ele diz, se a razão é usada como proteção, então há um perigo muito grande. A razão não será o caminho para nos levar à verdade. Porque ela vai nos levar para a verdade que ela quer. Aquilo que a gente vê muito hoje em dia, que é o que a gente chama das fake news. Eu não acredito no que seja verdade, eu quero acreditar no que eu quero acreditar. Vai ser verdade o que eu quero que seja verdade. Então, esse é um problema. O racionalismo exacerbado, ele vai permitir, né, loucuras assustadoras que nós vamos ver dentro do mundo. Tudo em função, né, de duas coisas importantes. A lógica da produção, do dinheiro, e a lógica do poder, do domínio. Então, ele vai dizer qual é a origem da busca pela verdade, qual a origem do desejo de controle de todas as coisas, qual que é a origem do nosso desejo de dominar tudo? Por que o homem é assim? Porque o homem não se entende como um ser pertencente à natureza, mas ele quer dominar a natureza e usar a natureza a seu bel prazer. Tá? Então ele diz que esse racionalismo, que na busca de alcançar a verdade e controlar tudo, acaba nos afastando da mesma verdade e faz nos perder o controle. Né? Pois nós começamos a deixar certos aspectos de lado, como, por exemplo, né, os aspectos dionisíacos de aproveitar. É aquele que passa uma vida lutando o tempo todo para poder guardar o dinheiro para que no final da vida possa aproveitar e muitas vezes não vai conseguir fazer isso. Né? Ele não vive o momento agora, ele sempre vive o momento lá na frente, lá na frente, lá na frente, lá na frente. Né? E aí, por isso que muitas vezes ele para, olha para si mesmo e diz que vida que eu vivo. Né? É a história de você ficar correndo como ratinho em volta, né? Na rodinha. E você corre, 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 e acha que a sua vida não é melhor porque você não correu o suficiente. Aí você corre mais, 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 e você trabalha, 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 e aí você faz a pergunta, será? Será que isso é vida? Será que isso é o que eu aproveito? Trazendo Nietzsche para os nossos dias. Sim? E a partir daí ele vai dizer, por que o homem é assim? Essa é a grande pergunta. E ao pensar ele vai dizer, porque o homem tem a vontade de potência. O homem tem a vontade de dominar. O homem tem a vontade, ele não aceita não controlar. Ele não aceita não saber o porquê. Ele não aceita levantar de manhã e não saber por que ele levantou irritado. Então ele precisa justificar e ele vai criar uma racionalização para justificar. Ah, foi porque eu briguei ontem, ah, foi porque eu comi alguma coisa que me fez mal, ah, porque não sei o quê. E nem sempre é por isso. Porque outras vezes você fez tudo isso também e você acordou de manhã, né? e acordou bem. Né? Então, quando você não consegue entender por que é assim, nós não aceitamos isso. Então, nós queremos, essa vontade de potência nos faz dedicar-nos profundamente dentro da vida, para que a gente possa, a partir daí, né, ter esse controle, o controle de todas as coisas. Ter o mundo nas mãos. Eu sou o senhor desse mundo e o mundo é como eu quero que ele seja. E isso vai levar o homem a ter sérios problemas. Né? E esses problemas nós falaremos no nosso próximo encontro. Tá? Já mais ou menos estamos no horário aí, né? do tempo máximo da aula, e espero então que você tenha, né? Vamos finalizar aqui, né?
o nosso projeto aqui, né? E vamos voltar para a nossa, né, tela. Então, espero que você tenha podido, né, iniciar esse pensamento junto com Nietzsche e podido entender esse rompimento do espírito humano, né, e essa questão da vontade de poder que o homem tem. E a racionalização que nós usamos para justificar, né, a maneira como nós pensamos e como nós queremos poder ter o controle e entender tudo isso que está ao nosso redor. A partir daí, né, o Nietzsche agora vai levar você a pensar sobre essa mudança de valores e essa ilusão que esses valores criam dentro de nós mesmos. Mas isso é o nosso próximo encontro. Não deixe de fazer os exercícios. Faça os exercícios da sua apostila, por favor, né? E mande as dúvidas e nós vamos sanando. Né? E espero que você continue a mergulhar nesse fantástico mundo do pensar humano. Um grande beijo a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.